Olá, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. Eu vou fazer umas considerações antes de começar o audiobook, mas se você quiser pular isso, é só ir no comentário fixado que vai ter o começo do livro. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos pelo apoio, porque o canal chegou a 1.250 inscritos, isso é muito bacana, cara. Nossa, tô muito feliz, valeu por todo o apoio aí mesmo. Segundo, no último audiobook eu comentei que ia adicionar os audiolivros no SoundCloud, mas não deu certo porque ele tem limites de quanto eu posso colocar lá por mês de mega e de tamanho de áudio e eu já estourei. Então vou deixar na descrição o link do Google Drive, onde vai estar a biblioteca inteira de audiobooks lá, daí você escolhe o que você quer ouvir e baixa lá. E por último eu queria convidar você a apoiar o canal, não precisa ser muita coisa, se 10% do canal dos inscritos aí, agora estamos com 1.200 inscritos, se 10% apoiar com 6 realitos, já bate a meta que eu coloquei lá e eu consigo trabalhar full time produzindo mais audiobooks para você que está aí do outro lado da tela. Agora, chega de enrolação e vamos para o livro que é o que importa. Nome do livro: Contra a Propriedade Intelectual. Nome do autor: N. Stephen Kinsella. Capítulo 1. Direitos de propriedade, tangíveis e intangíveis. Todos os libertários defendem direitos de propriedade e concordam que direitos de propriedade incluem direitos sobre recursos tangíveis. Esses recursos incluem bens imóveis tais como terrenos e casas, e bens móveis tais como cadeiras, porretes, carros e relógios. Além disso, todos os libertários apoiam direitos sobre o próprio corpo. Tais direitos podem ser chamados de soberania individual, conquanto se mantenha em mente que existe disputa sobre se tal soberania corporal é alienável da mesma forma que direitos sobre objetos externos passíveis de apropriação original o são. De qualquer forma, os libertários mantêm universalmente que todos os recursos escassos, tangíveis, sejam eles passíveis de apropriação original ou então criados imóveis ou móveis, ou nossos próprios corpos, estão sujeitos ao controle legítimo ou posse por parte dos indivíduos especificados. Conforme nos afastamos do tangível, corpóreo, em direção ao intangível, as coisas ficam confusas. Direitos a reputações, leis de difamação e contra chantagem, por exemplo, são direitos sobre tipos de coisas muito intangíveis. A maioria dos libertários, apesar de não serem todos, se opõem às leis contra chantagem e muitos se opõem à ideia de ter direito a uma reputação. Também disputado é o conceito de propriedade intelectual, aqui referida pela PI. Existem direitos individuais sobre as criações intelectuais de alguém, tais como invenções ou trabalhos escritos. Deveria o sistema legal proteger tais direitos? Abaixo eu irei sumarizar a lei atual americana a respeito dos direitos sobre propriedade intelectual. Depois eu examino várias visões libertárias sobre direitos à API e apresento o que eu considero ser a visão correta. Capítulo 2. Sumário das leis de propriedade intelectual. Subcapítulo 1. Tipos de PI. A propriedade intelectual é um conceito amplo que cobre diversos tipos de direitos legalmente reconhecidos sobre algum tipo de criatividade intelectual ou que estão de alguma forma relacionados a ideias. Direitos DPI são direitos sobre coisas intangíveis, sobre ideias, conforme expressas, entre parênteses, direitos autorais, ou conforme materializadas numa aplicação prática, entre parênteses, patentes. Tom Palmer coloca da seguinte forma: propriedade intelectual consiste em direitos sobre objetos ideais, os quais são distintos do substrato material no qual estão representados. Nos sistemas legais atuais, a API tipicamente inclui ao menos direitos autorais, marcas registradas, patentes e segredos comerciais. Subcapítulo 2. Direitos autorais. Direitos autorais são um direito concedido a autores de trabalhos originais, tais como livros, artigos, filmes e programas de computador. Direitos autorais conferem o direito exclusivo de reproduzir o trabalho, preparar trabalhos derivados ou apresentar a obra publicamente. Direitos autorais protegem apenas a forma ou expressão das ideias, não as próprias ideias que estão por trás. Apesar de um direito autoral dever ser registrado para se obter vantagens legais, ele não precisa ser registrado para existir. Na verdade, um direito autoral passa a existir automaticamente no momento em que o trabalho é fixado no meio tangível de expressão e dura por toda a vida do autor mais 70 anos ou por um total de 95 anos nos casos em que o empregador possui o direito autoral. Subcapítulo 3. Patente.
Uma patente é um direito de propriedade sobre invenções, isto é, sobre artefatos ou processos que desempenham uma função útil. Uma ratoeira nova ou melhorada é um exemplo de um artefato que pode ser patenteado. Uma patente garante efetivamente ao inventor um monopólio limitado sobre a manufatura, uso ou venda da invenção. Contudo, uma patente na verdade apenas garante ao patenteado um direito de exclusão, ou seja, prevenir outros de praticar a invenção patenteada. Ela não garante efetivamente ao patenteado o direito de usar a invenção patenteada. Nem toda invenção ou descoberta é patenteável. A Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, identificou 3 categorias de conteúdo que não são patenteáveis: leis da natureza, fenômenos naturais e ideias abstratas. Reduzir ideias abstratas a algum tipo de aplicação prática, isto é, a um resultado útil, concreto e tangível, é, no entanto, patenteável. As patentes americanas desde 8 de junho de 1995 são válidas a partir da data de sua concessão até 20 anos após a data original do arquivamento do requerimento da patente. O prazo antigo era de 70 anos após a data de concessão. Subcapítulo 4. Segredo comercial. Um segredo comercial consiste em qualquer fórmula confidencial, artefato ou informação que garante ao seu detentor uma vantagem competitiva enquanto permanecer secreta. Um exemplo seria a fórmula para a Coca-Cola. Segredos comerciais podem incluir informações que não é moderno o bastante para estar sujeita à proteção de patentes ou original o bastante para estar protegidas por direitos autorais. Por exemplo, uma base de dados sistêmicos ou listas de fregueses. Leis de segredos comerciais são usadas para prevenir apropriações indébitas do segredo comercial ou para premiar danos por tais apropriações. Segredos comerciais são protegidos por leis estaduais, apesar de leis federais recentes terem sido aprovadas para prevenir seu roubo. Proteção de segredos comerciais é obtida ao declarar que os detalhes de um assunto são secretos. O segredo comercial pode teoricamente durar indefinidamente, apesar de que revelação, engenharia reversa ou invenção independente possam o destruir. Segredos comerciais podem proteger informações e processos secretos, por exemplo, compilações de dados e mapas não protegidos por direitos autorais, e podem também ser usados para proteger código-fonte de software não revelado e não passível de proteção por patente. Uma desvantagem de depender da proteção de segredos comerciais é que um competidor que independentemente inventa o conteúdo de um segredo comercial de um terceiro pode obter uma patente sobre o artefato ou processo e efetivamente prevenir o inventor original, o possuidor do segredo, de usar a invenção. Subcapítulo 5. Marca registrada. Uma marca registrada é uma palavra, frase, símbolo ou design usado para identificar a fonte dos bens e serviços vendidos e para distingui-los dos bens e serviços de outros. Por exemplo, a marca Coca-Cola, copyright, e o design que aparece em suas garrafas de refrigerante as identificam como produtos daquela companhia, as distinguindo de competidores como a Pepsi. Leis de marca registrada primariamente previnem competidores de, entre aspas, infringir a marca registrada, ou seja, usar marcas similares confundíveis para identificar seus próprios bens e serviços. Diferentemente de patentes e direitos autorais, direitos de marca registrada podem durar indefinidamente se o possuidor continuar a usar a marca. O término do registro federal de uma marca registrada acontece após 10 anos, com uma renovação por mais de 10 anos estando disponível. Outros direitos relacionados à proteção de marca registrada incluem direitos contra a diluição de marca registrada. Propriedade intelectual também inclui inovações legais recentes, como a proteção de Mask Work disponível para design de circuitos semicondutores integrados, a proteção sui generis, similar aos direitos autorais para design de cascos de barco, e o direito proposto sui generis sobre bases de dados ou coleções de informações. Nos Estados Unidos, a lei federal diz respeito quase exclusivamente a direitos autorais e patentes, uma vez que a Constituição garante ao Congresso o poder de promover o progresso da ciência e das artes úteis. Apesar da fonte federal de patentes de direitos autorais, vários aspectos relacionados, tais como a posse de patentes, são baseados em lei estadual, a qual, no entanto, tende a ser razoavelmente uniforme entre os estados.
Marcas registradas federais, ao contrário, não sendo explicitamente autorizadas na Constituição, estão baseadas na cláusula de comércio interestadual e assim apenas cobram marcas para bens e serviços no comércio interestadual. Marcas registradas estaduais ainda existem, uma vez que elas não foram completamente substituídas pela lei federal. Porém, marcas federais tendem a ser mais importantes comercialmente e mais poderosas. Segredos comerciais são geralmente protegidos por lei estadual e não federal. Muitos leigos, incluindo libertários, possuem uma pobre compreensão de conceitos de propriedade intelectual e direito e frequentemente confundem direitos autorais, marcas registradas e patentes. É ampla e incorretamente acreditado que no sistema americano o inventor que arquiva primeiro no escritório de patentes possui prioridade sobre aquele que o faz depois. Contudo, o sistema americano na atualidade é um que privilegia o primeiro a inventar, diferentemente de muitos outros países que dão prioridade ao primeiro a arquivar. Subcapítulo 6. Direitos sobre propriedade intelectual e sua relação com propriedade tangível. Como notado acima, direitos sobre PI, ao menos quanto a patentes e direitos autorais, podem ser considerados direitos sobre objetos e ideias. É importante esclarecer que a propriedade sobre uma ideia ou objeto ideal efetivamente confere aos possuidores da propriedade intelectual um direito de propriedade sobre toda materialização daquele trabalho ou invenção. Considere um livro protegido por direitos autorais, no qual o possuidor A do direito tem um direito sobre o objeto ideal implícito, do qual o livro é apenas um exemplo. O sistema de direitos autorais confere a A o direito sobre o próprio padrão de palavras no livro. Logo, por implicação, A possui um direito sobre toda a representação ou materialização do livro, isto é, um direito sobre toda a versão física do livro ou, ao menos, a todo livro sob a jurisdição do sistema legal que reconhece o direito autoral. Assim, se A escreve um romance, ele possui um direito autoral sobre esse trabalho. Se ele vende uma cópia física do romance para B na forma de livro, então B possui apenas uma cópia física do romance. B não possui o romance em si e não está habilitado a fazer uma cópia do romance, mesmo usando seu próprio papel e tinta. Assim, mesmo se B possuir a propriedade material do papel e da impressora, ele não pode usar sua própria propriedade para criar outra cópia do livro de A. Apenas A tem o direito de copiar o livro. Entre parênteses, daí o termo em inglês copyright. Da mesma forma, a propriedade de uma patente por parte de A lhe confere o direito de prevenir um terceiro de usar ou praticar a invenção patenteada, mesmo se esse terceiro usar apenas sua própria propriedade. Dessa forma, a propriedade de direitos ideais por parte de A lhe dá algum grau de controle, posse sobre a propriedade tangíveis de inúmeros outros. Patentes e direitos autorais invariavelmente transferem posse parcial de propriedade tangível de seu dono natural para inovadores, inventores e artistas. Capítulo 3. Visões libertárias sobre propriedade intelectual. Subcapítulo 1. O espectro. As visões libertárias sobre PI vão desde o completo apoio à mais completa escala de PI imaginável até a oposição imediata aos direitos de propriedade intelectual. A maior parte do debate sobre PI diz respeito a patentes e direitos autorais, como discutido abaixo. Marca registrada e segredos comerciais são menos problemáticos. Logo, esse artigo se foca primariamente na legitimidade de patentes e direitos autorais. Argumentos a favor da propriedade intelectual podem ser divididos em argumentos justnaturalistas e utilitaristas. Defensores libertários da propriedade intelectual tendem a adotar a primeira justificativa. Por exemplo, defensores libertários da propriedade intelectual justnaturalistas, ou ao menos não explicitamente utilitaristas, incluem, de mais para menos extremistas, Galambos, Schumann e Hand. Dentre os precursores dos modernos libertários, Spooner e Spence. Ambos defendiam propriedade intelectual em campos morais ou justnaturalistas. De acordo com a visão justnaturalista da propriedade intelectual mantida por alguns libertários, criação de mente tem direito à proteção da mesma forma que propriedade tangível.
Ambas são produtos do trabalho e da mente de alguém. Pelo fato de alguém ser o dono de seu trabalho, esse alguém possui um direito natural ao fruto de seu trabalho. Sob essa visão, assim como alguém tem direito a colher o que planta, possui direito sobre as ideias que gera e sobre a arte que produz. Essa teoria depende da noção que as pessoas são donas de seu trabalho e corpo e, portanto, de seus frutos, incluindo criações intelectuais. Um indivíduo cria um soneto, uma canção, uma escultura ao empregar seu trabalho e sua mente. Ele garante assim o direito de possuir essas criações, porque elas resultam de outras coisas que ele possui. Existem também argumentos utilitaristas pró-propriedade intelectual. O juiz federal Richard Posner é um utilitarista proeminente, embora não libertário, defensor da propriedade intelectual. Dentre libertários, o anarquista David Friedman analisa e parece apoiar a propriedade intelectual sob as bases de direito e economia, um arcabouço institucional utilitarista. O argumento utilitarista pressupõe que deveríamos escolher leis e políticas que maximizam a riqueza ou a utilidade. Com respeito a direitos autorais e patente, a ideia é que mais inovações artísticas e inventivas correspondem ou ao menos levam a mais riqueza. Efeitos de bens públicos e free rider reduzem a quantidade de tal riqueza abaixo de seu nível ótimo, isto é, abaixo do seu nível que atingiríamos se houvéssemos leis adequadas de propriedade intelectual sobre os livros. Assim, a riqueza é maximizada ou ao menos aumentada, garantindo monopólios de direitos autorais e patentes que encorajam os autores e inventores a inovarem e criarem. Por outro lado, há uma longa tradição de oposições a patentes e direitos autorais. Opositores modernos incluem Rothbard, MC Elroy, Palmer, Lepage, Burckhardt e eu mesmo. Benjamin Tucker também se opôs vigorosamente à propriedade intelectual num debate no período anarco-individualista do século XIX, Liberty. Esses comentadores apontam os diversos problemas com argumentos convencionais, utilitaristas e justnaturalistas que justificam direitos sobre propriedade intelectual. Esses e outros efeitos dos argumentos padrão pró-propriedade intelectual serão analisados abaixo. Subcapítulo 2. Defesas utilitaristas da propriedade intelectual. Defensores da propriedade intelectual frequentemente a justificam em campos utilitaristas. Utilitaristas dizem que a finalidade de encorajar mais inovações e criatividade justifica os aparentes imorais meios de restringir a liberdade dos indivíduos de usarem sua propriedade física como bem entenderem. Mas existem 3 problemas fundamentais em justificar qualquer direito ou lei em campos estritamente utilitaristas. Primeiro, vamos supor que a riqueza ou utilidade pudesse ser maximizada ao adotar certas regras legais. O, entre aspas, tamanho da torta é aumentado. Mesmo assim, isso não mostra que essas regras são justas. Por exemplo, poderia ter argumentado que a utilidade líquida é aumentada redistribuindo metade da riqueza do 1% mais rico da sociedade para os 10% mais pobres. Mas, mesmo se roubar parte da propriedade de A e dar para B, aumenta o bem-estar de B mais do que diminui o de A. Isso não estabelece que o roubo da propriedade de A seja justo. A maximização da riqueza não é alvo da lei. Ao invés, o alvo é a justiça, dar a cada um o que lhe é devido. Mesmo se a riqueza geral fosse aumentada devido às leis de propriedade intelectual, disso não se segue que esse resultado, supostamente desejado, justificaria a violação antiética dos direitos de alguns indivíduos de usarem sua propriedade como bem entendem. Além de problemas éticos, o utilitarismo não é coerente. Ele necessariamente envolve ilegítimas comparações interpessoais de utilidade como, por exemplo, quando os custos das leis de propriedade intelectual são subtraídos dos benefícios que determinam se tais leis são um benefício líquido. Mas nem todos os valores possuem um preço de mercado. De fato, nenhum deles o possui. Mises mostrou que mesmo para bens que possuem um preço de mercado, o preço não serve como uma medida do valor do bem. Finalmente, mesmo se deixarmos de lado os problemas da comparação interpessoal de utilidade e a justiça da redistribuição e seguirmos em frente, empregando técnicas padrão de medidas utilitaristas, não fica de forma alguma claro se as leis de propriedade intelectual levam a alguma mudança, seja um aumento ou um decréscimo na riqueza total.
É discutível se direitos autorais e patentes realmente são necessariamente encorajadores da produção de trabalhos criativos e invenções, ou seus ganhos incrementais da inovação ultrapassam os imensos custos de um sistema de propriedade intelectual. Estudos econométricos não mostram conclusivamente ganhos líquidos em riqueza. Talvez houvesse ainda mais inovação se não houvesse leis de patentes. Talvez mais dinheiro para pesquisa e desenvolvimento estivesse disponível se não estivesse sendo gasto em patentes e tribunais. É possível que companhias tivessem um incentivo ainda maior para inovar se elas não pudessem contar com o monopólio de quase 20 anos dessas invenções. Existem, sem dúvidas, custos do sistema de patentes. Como notado, as patentes podem ser obtidas apenas para aplicação prática de ideias, mas não para ideias mais abstratas ou teóricas. Isso drena recursos de P&D teórico. Não fica claro se a sociedade está melhor com relativamente mais invenções práticas e relativamente menos pesquisa e desenvolvimento teórico. Adicionalmente, muitas invenções são patenteadas por motivos defensivos, resultando em salários de advogados de patentes e taxas de escritório de patente. Essas despesas seriam desnecessárias se não existissem patentes. Na ausência de leis de patente, por exemplo, as companhias não gastariam dinheiro obtendo ou se defendendo contra patentes ridículas como as do apêndice. Simplesmente não foi mostrado que a propriedade intelectual leva a ganhos líquidos na riqueza, mas não deveriam aqueles que defendem o uso da força contra a propriedade de terceiros satisfazer o ônus da prova? Devemos lembrar que, quando defendemos certos direitos e leis e investigamos sua legitimidade, estamos investigando a legitimidade e a ética do uso da força. Perguntar se tal lei deve ser promulgada ou existente é perguntar: é correto usar a força contra certas pessoas em certas circunstâncias? Não é de se espantar que essa questão não seja realmente solucionada em termos de maximização de riqueza. A análise utilitarista é profundamente confusa e fálida. Falar sobre aumentar o tamanho da torta é metodologicamente falho, não existe evidência clara de que a torta aumente com direitos de propriedade intelectual. Além do mais, o crescimento da torta não justifica o uso da força contra propriedade até então legítima de terceiros. Por essas razões, defesas utilitaristas não são persuasivas. Subcapítulo 3. Alguns problemas com direitos naturais. Outros defensores libertários da propriedade intelectual argumentam que certas ideias merecem proteção como direitos de propriedade porque elas são criadas. Rand apoiava patentes e direitos autorais como a aplicação legal de base de todos os direitos de propriedade, um direito das pessoas ao produto de sua mente. Para Rand, direitos sobre propriedade intelectual são, em certo sentido, a recompensa por trabalho produtivo. É justo apenas que um criador colha os benefícios de outros usando sua criação. Por essa razão, em parte, ela se opõe a patentes perpétuas e direitos autorais, porque herdeiros futuros não nascidos do criador original não são propriamente responsáveis pela criação do trabalho de seus ancestrais. Um problema com a abordagem da criação é que ela quase que invariavelmente protege apenas certos tipos de criações, a menos que cada ideia útil que alguém elabore esteja sujeita à posse. Mas a distinção entre protegível e improtegível é necessariamente arbitrária. Por exemplo, verdades matemáticas ou científicas não podem ser protegidas sob leis atuais com base no fato de que o comércio e a interação social seriam interrompidos gradualmente caso cada nova frase e verdade filosófica fossem considerados propriedade exclusiva de seu criador. Por essa razão, patentes só podem ser obtidas para aplicação práticas de ideias, mas não para ideias mais abstratas ou teóricas. Rand concorda com esse tratamento diferenciado, ao tentar distinguir entre uma descoberta não patenteável e uma invenção patenteável. Ela argumenta que uma descoberta científica ou filosófica que identifica uma lei natural, um princípio ou um fato real previamente desconhecido não é criado pelo descobridor. Mas a distinção entre criação e descoberta não é clara nem rigorosa. Não é evidente porque tal distinção, mesmo se clara, é eticamente relevante para definir direitos de propriedade.
Ninguém cria matéria, apenas se manipula e lida com ela de acordo com leis físicas. Nesse sentido, ninguém de fato cria algo, meramente se rearranja matéria em novos arranjos e padrões. Um engenheiro que inventa uma nova ratoeira rearranjou partes existentes para prover uma função até então não desempenhada. Outros que aprendem esse novo arranjo podem agora fazer uma ratoeira melhor. Ainda assim, a ratoeira meramente segue as leis da natureza. O inventor não inventou a matéria do qual a ratoeira consiste, nem os fatos e leis exploradas para fazê-la funcionar. Similarmente, a descoberta de Einstein da relação E igual a mc², uma vez conhecida por outros, lhe permite manipular matéria de uma forma mais eficiente. Sem os esforços de Einstein ou do inventor, outros teriam sido ignorantes de certas leis causais, de maneiras em que a matéria poderia ser manipulada e utilizada. Tanto o inventor quanto o cientista teórico tomam parte em esforço mental criativo para produzir novas ideias úteis, mas um é recompensado e o outro não. Em um caso recente, o inventor de uma nova forma de calcular um número representando o caminho mais curto entre dois pontos, uma técnica extremamente útil, não foi agraciado com proteção de patentes porque se tratava meramente de um algoritmo matemático, mas é arbitrário e injusto recompensar inventores mais práticos e provedores de entretenimento, tais como o engenheiro e o compositor, e deixar pesquisadores mais teóricos de ciência, matemática e filosofia sem recompensa. A distinção é inerentemente vaga, arbitrária e injusta. Além disso, adotar um término limitado para direito sobre propriedade intelectual, oposto a um direito perpétuo, também requer arbitrariedade. Por exemplo, patentes duram por 20 anos após a data de arquivamento, enquanto direitos autorais duram, no caso de autores individuais, por 70 anos após a morte do autor. Ninguém pode manter seriamente que 90 anos para uma patente é muito pouco e que 20 anos é muito. Mais do que o preço atual para um galão de leite pode ser objetivamente classificado como muito baixo ou muito alto. Assim, um problema com a abordagem de direitos naturais validando a propriedade intelectual é que ela necessariamente envolve distinções arbitrárias com respeito a que classes de criações merecem proteção e com respeito ao término da proteção. É claro, uma forma de evitar essa dificuldade é alegar que tudo é passível de proteção por propriedade intelectual com um término perpétuo, entre parênteses, infinito. Spooner, por exemplo, defendeu direitos perpétuos para patentes e direitos autorais, e Schumann defende um conceito muito mais amplo de criações ou ideias passíveis de defesa por propriedade intelectual. Ele argumenta em favor de direitos de propriedade chamados logo rights sobre qualquer logo que alguém crie. O logos é a identidade material ou padrão identidade de coisas criadas. O dono de um logos seria dono da ordem ou padrão de informação imposto ou observado em substâncias materiais. O defensor mais radical de todos é Andrew Joseph Galambos, cujas ideias, conforme eu assimilei, beiram o absurdo. Galambos acreditava que o homem possui direitos de propriedade sobre sua própria vida, propriedade primordial, e sobre todos os derivativos não procriados de sua vida. Uma vez que os primeiros derivativos de sua vida são seus pensamentos e ideias são propriedade primária. Uma vez que a ação é baseada em propriedade primária, entre parênteses, ideias, ações também são possuídas, isso é, referido como liberdade. Derivativos secundários, tais como terra, TVs e outros bens tangíveis, são produzidos por ideias e ações. Dessa forma, direitos de propriedade sobre bens tangíveis são relegados a status secundários, comparados com o status primário dos direitos de propriedade sobre ideias. Mesmo Rand já elevou patentes acima de meros direitos de propriedade sobre bens tangíveis, em sua noção bizarra de que patentes são o coração e o núcleo dos direitos de propriedade. Podemos realmente acreditar que não existiam direitos de propriedades respeitados antes dos anos 1800, quando o sistema de patentes se tornou sistematizado? Galambos supostamente levou suas ideias a extremos ridículos, alegando direito de propriedade sobre suas próprias ideias e obrigando seus estudantes a não repeti-las, colocando um níquel numa caixinha sempre que usava a palavra liberty, como um tributo aos descendentes de Thomas Paine, o suposto inventor da palavra liberty.
e ao mudar seu nome original de Joseph Andrew Galambos para Andrew Joseph Galambos para evitar infringir os direitos sobre o nome de seu pai homônimo. Ao aumentar o escopo da propriedade intelectual e, ao aumentar sua duração ao evitar fazer distinções arbitrárias como rende, a absurdidade e a injustiça causada pela propriedade intelectual ficam ainda mais pronunciadas, como Galambos demonstra. E, ao estender o término das patentes e direitos autorais infinitamente, gerações subsequentes seriam sufocadas pelas crescentes restrições sobre seu próprio uso de propriedade. Ninguém seria capaz de manufaturar ou mesmo usar uma lâmpada sem pedir permissão aos herdeiros de Edison. Ninguém seria capaz de construir uma casa sem pedir permissão aos herdeiros do primeiro proto-humano que deixou as cavernas e construiu uma cabana. Ninguém poderia usar uma variedade de técnicas de salvamento, químicas ou tratamentos sem obter permissão de vários descendentes sortudos e ricos. Ninguém seria capaz de ferver água para purificá-la ou usar conservas para preservar comida, a menos que obtivesse uma licença dos originadores ou seus distantes herdeiros de tais técnicas. Tais direitos ideais desimpedidos se constituiriam numa ameaça aos direitos de propriedade tangíveis e ameaçaria a sobrepujá-los. Todo uso de propriedade tangível seria impossível, uma vez que todo uso concebível de propriedade, cada ação, estaria infringindo um dos milhões de direitos sobre propriedades intelectuais acumulados e a raça humana morreria de inanição. Mas, como notou Rand, os homens não são fantasmas, temos um aspecto espiritual, mas também um aspecto físico. Qualquer sistema que eleve direitos sobre ideias a tal extremo que supere direitos sobre coisas tangíveis é claramente um sistema ético insustentável para seres humanos vivos que respiram. Ninguém vivendo pode, de fato, atuar de acordo com tal visão irrestrita de propriedade intelectual. Todos os defensores restantes da propriedade intelectual qualificam seu apoio limitando o escopo e o término dos direitos sobre propriedade intelectual, adotando assim as arbitrárias distinções éticas notadas acima. Um problema mais profundo para a posição justnaturalista está em sua ênfase indevida na criação, em vez da escassez, como dando origem aos direitos de propriedade, como discutido anteriormente. Capítulo 4. Propriedade intelectual e direitos de propriedade. Subcapítulo 1. Propriedade e escassez. Vamos voltar um passo e examinar desde o início a ideia dos direitos de propriedade. Libertários acreditam em direitos de propriedade sobre bens tangíveis. Por quê? O que há de especial com bens tangíveis que os sujeita a serem passíveis de apropriação? Por que bens tangíveis constituem propriedade? Um pouco de reflexão mostrará que é a escassez desses bens, o fato de que pode haver conflito quanto a esses bens por parte de múltiplos agentes humanos, a própria possibilidade de conflito quanto a um recurso o torna escasso, dando origem à necessidade de regras éticas para governar seu uso. Assim, a função social e ética fundamental dos direitos de propriedade é prevenir conflito interpessoal quanto a recursos escassos. Como aponta Hoppe na seguinte citação: apenas porque existe escassez, existe um problema de formular leis morais. Apenas se os bens são superabundantes, bens livres, nenhum conflito quanto ao uso dos bens é possível e nenhuma coordenação de ação é necessária. Consequentemente, disso segue que qualquer ética corretamente concebida deve ser formulada como uma teoria da propriedade, ou seja, uma teoria da atribuição de direitos de controle exclusivo sobre meios escassos. Só assim se torna possível evitar conflitos até então inaceitáveis e sem solução. Fecha a citação. A natureza contém, então, coisas que são economicamente escassas. Meu uso de alguma coisa conflita com o seu uso dela, e vice-versa. A função dos direitos de propriedade é prevenir conflito interpessoal quanto a recursos escassos, ao alocar posse exclusiva de recursos a indivíduos específicos, entre parênteses, donos. Ao cumprir essa função, direitos de propriedade devem ser visíveis e justos, claramente para que os indivíduos evitem usar propriedade possuída por outros. Limites e direitos de propriedade devem ser objetivos, entre parênteses,
intersubjetivamente definíveis. Eles devem ser visíveis. Por essa razão, direitos de propriedade devem ser objetivos e não ambíguos. Em outras palavras, boas cercas criam bons vizinhos. Direitos de propriedade devem ser demonstravelmente justos, bem como visíveis, porque eles não podem cumprir sua função de prevenir conflitos a menos que sejam aceitos como justos por aqueles afetados pelas regras. Se os direitos de propriedade são alocados de maneira injusta ou simplesmente agarrados à força, é como se não houvesse direito algum. É novamente o poder contra a justiça, isto é, a situação anterior aos direitos de propriedade. Mas, como os libertários reconhecem, seguindo Locke, é apenas o primeiro ocupante ou usuário de tal propriedade que pode ser o seu dono natural. Apenas a regra do primeiro ocupante garante uma alocação ética e não arbitrária de propriedade sobre recursos escassos. Quando direitos de propriedade sobre meios escassos são alocados de acordo com a regra do primeiro ocupante, fronteiras de propriedade são visíveis e a alocação é demonstravelmente justa. Conflito pode ser evitado com tais direitos de propriedade porque terceiros podem vê-los e, assim, evitar as fronteiras e serem motivados para fazê-lo porque a alocação é justa e clara. Mas, com certeza, é claro que, dada a origem, a justificativa e a função dos direitos de propriedade, que eles são aplicáveis apenas a bens escassos, caso estivéssemos num jardim do Éden onde a terra e os outros bens fossem infinitamente abundantes, não haveria escassez e, portanto, nenhuma necessidade de direitos de propriedade. Conceitos de propriedade não fariam sentido. A ideia de conflito e a ideia de direito sequer surgiriam. Por exemplo, o fato de você pegar meu cortador de grama não acabaria me privando de um se eu pudesse encantar outro com um piscar de olhos. Pegar o cortador nessas circunstâncias não seria roubo. Direitos de propriedade não são aplicáveis a coisas de abundância infinita, porque não há como haver conflito quanto a elas. Assim, direitos de propriedade devem possuir fronteiras objetivas, discerníveis e devem ser alocadas de acordo com a regra do primeiro ocupante. Além disso, direitos de propriedade são aplicáveis apenas a recursos escassos. O problema com o direito sobre propriedade intelectual é que os objetivos ideais protegidos pelos direitos sobre propriedade intelectual não são escassos e, além disso, tais direitos de propriedade não são e nem podem ser alocados de acordo com a regra do primeiro ocupante, como será visto abaixo. Subcapítulo 2 – Escassez e ideias. Assim como o cortador de grama magicamente reproduzível, ideias não são escassas. Se eu inventar uma técnica para colher algodão, o fato de você colher algodão dessa forma não tira essa técnica de mim. Eu ainda possuo minha técnica, assim como meu algodão. Seu uso não exclui o meu. Podemos ambos usar minha técnica para colher algodão. Não há escassez econômica e nenhuma possibilidade de conflito quanto ao uso de um recurso escasso. Assim, não há necessidade de exclusividade. Similarmente, se você copiar um livro que eu escrevi, eu ainda possuo o livro original, tangível, e eu ainda tenho o padrão de palavras que constitui o livro. Assim, trabalhos assinados não são escassos no mesmo sentido que uma faixa de terra ou um carro o são. Se você pegar meu carro, eu não o terei mais. Mas se você pegar um padrão de livro e usá-lo para fazer seu próprio livro, eu ainda possuo minha própria cópia. O mesmo é válido para invenções e, de fato, qualquer padrão ou informação que alguém gere ou possua. Como Thomas Jefferson, ele mesmo, o inventor, bem como o primeiro examinador de patentes dos Estados Unidos, escreveu: aquele que recebe uma ideia de mim, recebe instrução sem diminuir a minha. Da mesma forma, aquele que acende sua vela perto de mim, recebe luz sem me escurecer. Como o uso da ideia de outros não os priva da mesma, nenhum conflito quanto ao uso é possível. Ideias, então, não são candidatas a possuírem direitos de propriedade. Mesmo Rand reconheceu que propriedade intelectual não pode ser consumida. Ideias não são naturalmente escassas. Entretanto, ao reconhecer um direito sobre um objeto ideal, se cria escassez onde não existia antes. Como explica Arnold Plant, é uma peculiaridade dos direitos de propriedade sobre patentes e direitos autorais que eles não apareçam da escassez dos objetos que são apropriados.
Eles não são uma consequência da escassez, eles são a criação deliberada de leis estatuárias e, ao passo que em geral a instituição da propriedade privada colabora com a preservação dos bens escassos, tendendo a aproveitar o máximo deles, direitos de propriedade sobre patentes e direitos autorais tornam possível a criação de uma escassez dos produtos apropriados que, caso contrário, não poderia ser mantida. Beaucaert também argumenta que é a escassez natural o que dá origem à necessidade de regras de propriedade e que leis de propriedade intelectual criam uma escassez artificial injusta. Como ele nota, escassez natural é o que segue da relação entre o homem e a natureza. A escassez é natural quando é possível concebê-la perante qualquer arranjo humano, contratual e institucional. Escassez artificial, por outro lado, é o resultado de tais arranjos. Escassez artificial dificilmente pode servir como uma justificativa para o arcabouço legal que causa tal escassez. Tal argumento seria completamente circular. Pelo contrário, a escassez artificial em si precisa de uma justificativa. Assim, Beaucaert mantém que apenas entidades naturalmente escassas sobre as quais controle físico é possível são candidatas à proteção por direitos de propriedade reais. Para objetos ideais, a única proteção possível é aquela atingível através dos direitos pessoais, isto é, contrato. Apenas recursos escassos tangíveis são objetos passíveis de conflito interpessoal. Então, é apenas a eles que as regras de propriedade são aplicáveis. Assim, patentes e direitos autorais são monopólios injustificáveis, garantidos por legislação governamental. Não é de se surpreender que, como nota Palmer, privilégios monopolísticos e censura estão baseados na raiz histórica de patentes e direitos autorais. É esse privilégio monopolístico que cria uma escassez artificial onde não havia antes. Vamos relembrar que direitos sobre propriedade intelectual conferem aos criadores de padrões direitos parciais de controle, posse sobre a propriedade tangível de todos os outros. O criador do padrão possui controle parcial da propriedade de terceiros, graças ao seu direito sobre propriedade intelectual, porque ele pode proibi-los de executar certas ações com sua própria propriedade. O autor X, por exemplo, pode proibir um terceiro, Y, de estampar certo padrão de palavras nas próprias páginas vazias de Y com a própria tinta de Y. Ou seja, ao meramente se responsabilizar por uma expressão original de ideias, ao meramente pensar e gravar um padrão original de informação, ao encontrar uma nova forma de usar sua própria propriedade, o criador de propriedade intelectual instantaneamente, magicamente, se torna um dono parcial da propriedade de terceiros. Ele tem alguma voz sobre como terceiros podem dispor de sua propriedade. Direitos de propriedade intelectual mudam o status que, ao redistribuir propriedade de indivíduos de uma classe, donos de propriedade tangível, para indivíduos de outra classe, autores e inventores, prima fatia, então, leis de propriedade intelectual transgridem ou tomam a propriedade de donos de propriedade tangível, ao transferir posse parcial para autores e inventores. É essa invasão e redistribuição de propriedade que deve ser justificada para que direitos sobre propriedade intelectual sejam válidos. Vemos, então, que defesas utilitaristas não são capazes de fornecer tal justificativa. Problemas adicionais com defesas justnaturalistas serão explorados abaixo. Subcapítulo 3. Criação versus escassez. Algumas inconsistências e problemas com teorias justnaturalistas de propriedade foram apontadas acima. Nessa seção são discutidos problemas adicionais com tais argumentos sobre a luz da discussão precedente quanto à significância da escassez. Como notado acima, alguns defensores libertários da propriedade intelectual, tais como Rand, mantêm que a criação é a base dos direitos de propriedade. Isso confunde a natureza e os motivos para se ter direitos de propriedade, que residam no fato inegável da escassez. Dada a existência de escassez e a correspondente possibilidade de conflito quanto ao uso de recursos,
Conflitos são evitados e paz e cooperação são atingidas ao alocar direitos de propriedade a tais recursos. E o propósito dos direitos de propriedade dita a natureza de tais regras. Se as regras alocando o direito de propriedade devem servir como regras objetivas, com as quais todos podem concordar para evitar conflitos, elas não podem ser enviesadas ou arbitrárias. Por essa razão, recursos previamente sem donos passam a ser possuídos pelo primeiro possuidor. A regra geral, então, é que a posse de um dado recurso escasso pode ser identificada determinando quem primeiro o ocupou. Há várias formas de possuir ou ocupar recursos e maneiras diferentes de se demonstrar ou provar tal ocupação dependendo da natureza do recurso e do uso que é designado. Assim, eu posso colher uma maçã do inexplorado e, por consequência, me apropriar dela ou cercar uma faixa de terra e criar uma fazenda. Às vezes, se diz que uma forma de ocupação é formar ou criar a coisa. Por exemplo, eu posso esculpir uma estátua a partir de um bloco de mármore ou forjar uma espada a partir de metal puro ou mesmo criar uma fazenda numa faixa de terra. Podemos ver através desses exemplos que a criação é relevante para a questão da posse de um recurso escasso criado, tal como uma estátua, espada ou fazenda. Apenas quando o ato de criação é um ato de ocupação ou, caso contrário, seja uma evidência de primeira ocupação. Contudo, criação em si não justifica posse sobre coisas, não é nem necessário nem suficiente. Não se pode criar um recurso possivelmente escasso sem primeiro usar as matérias-primas necessárias para criar o item. Mas essas matérias-primas são escassas e ou eu as possuo ou não. Caso não as possua, então eu não possuo o produto resultante. Se eu possuo os insumos, então, graças a tal posse, eu possuo a coisa resultante que eu transformei. Considere o forjamento de uma espada. Se eu possuo algum metal puro, porque eu o extraí do chão que eu possuía, então eu possuo o próprio metal após tê-lo transformado numa espada. Eu não preciso contar com o fato da criação para possuir a espada, mas apenas com minha posse dos fatores usados para fazer a espada. E eu não preciso de criação para possuir os fatores, uma vez que eu posso os apropriar simplesmente extraindo-os do solo e, consequentemente, me tornando o primeiro possuidor. Por outro lado, se eu confeccionar uma espada usando seu metal, eu não possuo a espada resultante. De fato, eu posso lhe dever danos por transgressão ou conversão. A criação, então, não é nem necessária nem suficiente para estabelecer posse. O foco na criação tira atenção do papel crucial da primeira ocupação como uma regra da propriedade que foca na escassez. A primeira ocupação e não a criação ou trabalho é condição necessária e suficiente para a apropriação de recursos escassos previamente sem dono. Uma razão para a ênfase indevida dada à criação como fonte dos direitos de propriedade pode ser o foco de alguns no fato de o trabalho ser um meio de apropriar recursos previamente sem dono. Isso é manifesto no argumento de que se apropria propriedade sem dono misturando trabalho porque as pessoas são donas de seu trabalho. Entretanto, como Palmer corretamente mostra, a ocupação e não o trabalho é a forma através do qual coisas externas se tornam propriedade. Ao se focar na primeira ocupação ao invés do trabalho como a chave para a apropriação, não há necessidade de colocar a criação como a fonte dos direitos de propriedade. Como objetivistas e outros o fazem, na verdade, direitos de propriedade devem ser reconhecidos para pioneiros ou seus herdeiros contratuais, para evitar o problema onipresente de conflito quanto a recursos escassos. Além do mais, não há necessidade de defender a estranha visão de que alguém é dono de seu trabalho para possuir as coisas que ocupa primeiro. O trabalho é um tipo de ação e ações não são passíveis de ser apropriadas. Pelo contrário, é a forma através da qual algumas coisas tangíveis, por exemplo, corpos, agem no mundo. O problema com defesas justnaturalistas da propriedade intelectual, então, está no argumento de que pelo fato de que um autor inventor cria alguma coisa, ele, dessa forma, merece possuí-la. O argumento pede uma réplica, ao supor que o objeto ideal é passível de apropriação em primeira instância. Uma vez que isso é garantido,
parece natural que o criador dessa propriedade seja seu dono justo e natural. Contudo, objetos ideais não são passíveis de apropriação. Na abordagem libertária, quando há um recurso escasso apropriável, identificamos seu dono ao determinar quem é seu primeiro ocupante. No caso de bens criados, isto é, esculturas, fazendas e etc., pode às vezes ser suposto que o criador também é o primeiro ocupante, pelo fato de que a coleta de matérias-primas e o próprio ato de criação, entre parênteses, impor um padrão sobre a matéria, confeccionando um artefato ou coisa do gênero. Mas não é a criação per se que dá origem à posse, como dito acima. Por motivos similares, a ideia lockeana de misturar trabalho com um recurso escasso é relevante apenas quando indica que o usuário possui a propriedade, entre parênteses, a propriedade deve ser possuída para ser trabalhada, fecha parênteses. Não é porque o trabalho deve ser recompensado, nem porque possuímos trabalho e logo possuímos seus frutos. Em outras palavras, criação e mistura de trabalho indicam que alguém ocupou e, consequentemente, se apropriou de recursos escassos previamente sem dono. Ao focarem na criação e trabalho ao invés da primeira ocupação de recursos escassos como o da pedra mestra dos direitos de propriedade, defensores da propriedade intelectual são levados a colocar ênfase indevida na importância de recompensar o trabalho do criador, assim como a falha teórica do valor-trabalho de Adam Smith levou às visões comunistas ainda mais falhas de Marx sobre exploração. Como dito acima, para Rand, direitos sobre propriedade intelectual são, em certo sentido, a recompensa por trabalho produtivo. Rand e outros defensores justnaturalistas da propriedade intelectual parecem adorar um raciocínio misto de justnaturalismo e utilitarismo ao manterem que a pessoa que investe tempo e esforço deve ser recompensada ou se beneficiar com esse esforço. Por exemplo, Rand se opunha a patentes e direitos autorais perpétuos, porque descendentes distantes não criaram o trabalho de seus ancestrais e não merecem recompensa. Além disso, numa estranha mistura de pensamento justnaturalista e utilitarista, a abordagem justnaturalista da propriedade intelectual implica que algo é propriedade se ela pode ter valor. Mas, como Hoppe decididamente mostrou, não se pode ter um direito de propriedade sobre o valor da propriedade de alguém, mas apenas sobre sua integridade física. Além do mais, muitas coisas arbitrariamente definidas podem adquirir valor econômico se o governo conceder um monopólio sobre seu uso, ainda que, naturalmente, as mesmas não sejam recursos escassos. Por exemplo, o poder de monopólio do serviço postal dos Estados Unidos de entregar cartas de primeira classe. Assim, pelo fato de que ideias não são recursos escassos no sentido de que conflito físico quanto ao seu uso possa ser possível, elas não estão sujeitas aos direitos de propriedade designados para evitar tais conflitos. Subcapítulo 4. Dois tipos de apropriação original. O que, afinal, está realmente errado em recorrer novos direitos de propriedade? Afinal, uma vez que novas ideias, criações artísticas e inovações continuamente nos enriquecem, qual é o mal em se modernizar e reconhecer novas formas de propriedade? O problema é que se direitos de propriedade são reconhecidos sobre recursos não escassos, isso necessariamente significa que direitos de propriedade sobre recursos tangíveis são correspondentemente diminuídos. Isso porque a única forma de reconhecer direitos ideais em nosso mundo real, escasso, é alocar direitos sobre bens tangíveis. O fato de eu possuir um direito efetivo de patente, um direito sobre uma ideia ou padrão, não sobre um recurso escasso, significa que eu tenho algum controle sobre os recursos escassos de todos os outros. De fato, podemos perceber que direitos sobre propriedade intelectual implicam uma nova regra para adquirir direitos sobre recursos escassos, que desloca o princípio libertário de primeira ocupação. Isso porque, de acordo com a apropriação original libertária lockeana, é o primeiro ocupante de um recurso escasso previamente sem dono que se torna seu dono, isto é, se apropria dele. Uma pessoa que chega depois e toma controle de tudo ou parte de tal propriedade é simplesmente um ladrão, porque a propriedade já tem dono. O ladrão efetivamente propõe uma nova e arbitrária regra de apropriação para substituir a regra do primeiro ocupante. De fato, a regra particularista, eu me torno o dono da propriedade quando eu forçadamente a tomo de você,
É claro, tal regra não pode ser considerada como tal e é claramente inferior à regra do primeiro possuidor. A regra do ladrão é particular, não universal. Ela não é justa e certamente não é apropriada para evitar conflitos. Defensores da propriedade intelectual devem também propor uma nova regra de apropriação para suplementar, talvez substituir a regra de apropriação do primeiro possuidor. Eles devem manter que há uma segunda forma de um indivíduo vir a possuir propriedade tangível. A saber, o defensor da propriedade intelectual deve propor alguma regra de apropriação seguindo as linhas adiante. Uma pessoa que apareça com uma ideia útil ou criativa que possa guiar ou direcionar um agente no uso de sua própria propriedade tangível ganha instantaneamente um direito de controle sobre todas as outras propriedades tangíveis no mundo, com respeito ao uso similar dessa propriedade. Essa nova técnica de apropriação é tão poderosa que dá ao criador direito sobre propriedade tangível já possuída por terceiros. Por exemplo, ao inventar uma nova técnica para cavar um poço, o inventor pode prevenir todos os demais do mundo de cavar poços de tal maneira, mesmo com sua própria propriedade. Para usar outro exemplo, imagine o tempo em que os homens viviam em cavernas. Um cara esperto, vamos chamá-lo de Gaut Magnum, decide construir uma cabana de troncos num campo aberto perto de sua plantação. Com certeza é uma boa ideia e outros perceberão. Eles naturalmente imitam Gaut Magnum e começam a construir suas próprias cabanas. Mas o primeiro homem a inventar uma casa, de acordo com os defensores da propriedade intelectual, teria o direito de impedir outros de construírem casas em sua própria terra, com seus próprios troncos, ou cobrar uma taxa caso eles decidam construir casas. É claro que o inovador nesses exemplos se torna um dono parcial da propriedade tangível de outros, não devido à primeira ocupação e uso daquela propriedade, mas devido ao fato de ter aparecido com uma ideia. Claramente, essa regra é um insulto à regra do primeiro usuário, ocupante, arbitrariamente e sem bases deslocando a própria regra de apropriação que está na base de todos os direitos de propriedade. Não há, de fato, razão alguma para que a mera inovação dê ao inovador posse parcial de propriedade já possuída por outros. Só porque uma regra pode ser proposta não significa que é funcional ou justa. Há muitas regras arbitrárias que podem ser imaginadas através das quais direitos de propriedade podem ser alocados. Por exemplo, um racista poderia propor que qualquer pessoa branca pode se apropriar de qualquer propriedade já apropriada por uma pessoa negra. Ou o terceiro ocupante de um recurso escasso se torna seu dono. Ou Estado pode se apropriar de todos os bens de capital, mesmo se já adquiridos antes por indivíduos. Ou, por decreto legislativo, o Estado pode se apropriar, na forma de impostos, de parte da propriedade já possuída por indivíduos privados. Todas essas regras arbitrárias de apropriação, incluindo a regra da propriedade intelectual, na qual inovadores se apropriam de controle parcial sobre recursos tangíveis de todos os outros, são injustificáveis. Todas elas conflitam com a única regra de apropriação justificável, a primeira ocupação. Nenhuma delas estabelece regras objetivas justas que evitem conflitos interpessoal quanto a recursos escassos. Discussão de proteger direitos sobre ideias, criações ou coisas de valor apenas servem para obscurecer o fato de que o defensor da propriedade intelectual se opõe ao direito não adulterado de se apropriar e possuir propriedade privada. Capítulo 5. Propriedade intelectual como contrato. Subcapítulo 1. Os limites do contrato. A lei, então, deveria proteger direitos individuais sobre o próprio corpo e recursos escassos legitimamente adquiridos, entre parênteses, propriedade. Não existe um direito natural a objetos ideais, às inovações ou criações intelectuais, mas apenas a recursos escassos. Muitos oponentes de direitos sobre propriedade intelectual tipicamente apoiam apenas arranjos contratuais para proteger ideias e inovações. Contratos privados entre donos de propriedade suponha, por exemplo, que A escreve um livro e venda cópias físicas dele para numerosos compradores B1, B2, BN com uma condição contratual de que cada comprador B seja obrigado a não vender ou fazer uma cópia do texto. Sob todas as teorias de contrato, todos os compradores B se tornam sujeitos a A, ao menos quanto a danos se violarem essas condições.
Mas os defensores da abordagem contratual à propriedade intelectual estão errados se acreditam que contratos privados podem ser usados para recriar o mesmo tipo de proteção garantida pelos modernos direitos sobre propriedade intelectual. Patentes e direitos autorais são bons contra todos os terceiros, independente de terem consentido a um contrato. Eles são direitos reais que unem todos da mesma forma que meu título a uma parcela de terra une todos com respeito à minha propriedade, mesmo se eles não tiverem feito um contrato comigo. Um contrato, em contraste, une apenas as partes contratantes. É como uma lei privada entre as partes, ela não envolve terceiros, isto é, aqueles não envolvidos com as partes originais. Assim, se o comprador de livros B relata a terceiros T o enredo de um romance comprado, esses terceiros T não estão envolvidos, em geral, com a obrigação contratual original entre A e B. Se eu aprender como ajustar o carburador do meu carro para duplicar sua eficiência, ou se eu aprender um poema ou enredo de um filme que alguém escreveu, por que eu deveria fingir ser ignorante dessas coisas e me abster de agir com base nesse conhecimento? Eu não me obriguei contratualmente com os criadores. Eu não nego que obrigações contratuais podem estar implícitas ou tácitas, mas não existe nenhum contrato implícito em tais situações. Nem pode ser dito como uma regra geral que eu roubei ou adquiri fraudulentamente a informação, pois há muitas maneiras legítimas através das quais os indivíduos podem adquirir informação. Trabalhos artísticos, por sua própria natureza, tipicamente são feitos públicos. Descobertas científicas e inovações também podem se tornar conhecidas além das partes que entram no acordo de confiança. E, certamente, não pode ser dito que eu usar meu carburador ou escrever um romance usando o mesmo enredo interfere fisicamente com o uso da propriedade tangível do próprio criador. Não chega nem a impedir o criador de usar sua própria ideia de carburador para melhorar o seu carro ou de outros, ou de usar aquele enredo. Então, ajustar meu carburador não é uma quebra de contrato, não é roubo e não é uma transgressão física da propriedade tangível do inventor. Mexer com meu carburador não viola os direitos do inventor. No máximo, meu uso dessa ideia irá diminuir seu valor para o inventor ao diminuir sua capacidade de explorá-la monopolisticamente. Como vimos, entretanto, não se pode possuir um direito sobre o valor da propriedade de alguém, mas apenas possuir sua integridade física. Assim, o uso do contrato nos leva apenas até esse ponto. Uma pessoa que publica livros pode ser capaz contratualmente de obrigar seus compradores a não copiarem seu livro, mas ele não pode impedir terceiros de publicá-lo e vendê-lo, a menos que algum contrato impeça tal ação. Subcapítulo 2 – Contratos versus direitos reservados. Terceiros que não são então partes do contrato e não estão envolvidos com o contratante e com o contratado não estão sujeitos a tal relação contratual. Por essa razão, mesmo que um inovador seja capaz de usar contratos para impedir certos indivíduos de usar livremente suas ideias, é difícil usar o direito contratual padrão para impedir terceiros de usarem as ideias que obtém de outros. Talvez, sentindo esse problema, alguns quase defensores da propriedade intelectual mudam de uma abordagem puramente contratual para uma abordagem de direitos reservados, na qual direitos de propriedade sobre recursos tangíveis são vistos como um conjunto divisível de direitos. Por exemplo, sob a visão padrão do conjunto de direitos, um dono de terras pode vender o subsolo para uma companhia petrolífera enquanto mantém direitos sobre a superfície, exceto por um alívio, entre parênteses, submissão, garantindo passagem para um vizinho e um usufruto vitalício garantindo o uso da superfície para sua mãe. Amparados pela noção de conjunto de direitos, a abordagem de direitos reservados mantém que um tipo de propriedade intelectual privada pode ser gerada, reservando direitos criativamente sobre itens tangíveis reproduzíveis vendidos para compradores. Rothbard, por exemplo, argumenta que é possível garantir posse condicional ou conhecimento para outro, enquanto se mantém o poder de propriedade para disseminar o conhecimento da invenção. Ou Brown, o inventor de uma ratoeira melhor, pode estampar copyright e então vender o direito a cada ratoeira, exceto o direito de reproduzi-la.
Assim como os direitos reais que acompanham a propriedade intelectual estatuária, tais reservas supostamente unem todos, não só aqueles que fizeram contratos com o vendedor original. Assim, terceiros que se dão conta, compram, ou que, de qualquer outra forma, ficam em posse de item restrito, não podem reproduzi-lo. Não porque eles firmaram o contrato com o Brawl, mas porque ninguém pode adquirir um título de propriedade mais importante do que aquele que já foi concedido ou vendido. Em outras palavras, o terceiro adquire uma coisa tangível, um livro ou uma ratoeira, mas de alguma forma não possui a parte, direito de copiar do conjunto de direitos que normalmente constituem os direitos sobre tal coisa. Ou o terceiro adquire posse da informação de alguém que não possuía a informação e, portanto, não estava permitido a transmiti-la para outros. Mas, com certeza, algo está errado aqui. Suponha que A escreveu um romance e vendeu uma primeira cópia, livro 1, sem restrições, isto é, sem reservas de direitos para B, e uma segunda cópia, livro 2, para B, mas reservando o direito de copiar inerente ao livro. Os dois livros, livro 1 e livro 2, parecem idênticos para terceiros, no entanto, eles não são. Um é incompleto, o outro de alguma forma contém mais da mística essência de direitos em meio às suas páginas. Suponha que B1 e B2 deixem esses livros num banco da praça onde são descobertos pelo terceiro T. De acordo com Rothbard, o livro 2 não possui incluso o direito de copiar. Assim como um brinquedo eletrônico é vendido sem baterias inclusas, é como se houvesse um rebento místico invisível de posse de propriedade do direito de reprodução, e se esticasse até seu dono verdadeiro A, seja lá onde ele estiver. Assim, mesmo se T encontrar e se apropriar do livro 2 abandonado, esse livro simplesmente não contém consigo o direito de permitir ao dono copiá-lo. Este está constantemente sugado por um buraco que conecta o item ao dono A. Assim, se T se apropriar do livro, ele ainda não o faz num grau maior que a mera aquisição da cópia. T apenas se apropria de um livro sem uma permissão para copiar embutida e, portanto, não possui o direito de copiar o livro 2. O mesmo é válido para terceiros subsequentes que venham a possuir o livro. Tal visão é sustentável? Podemos conceber direitos de propriedade funcionando desta forma? Mesmo se pudéssemos, eles atingiriam o resultado desejado aqui de prevenir terceiros de usar as ideias protegidas? É difícil sustentar que direitos podem ser reservados dessa maneira. Uma função dos direitos de propriedade, afinal, é impedir conflito e noticiar terceiros quanto aos limites de propriedade. As fronteiras de propriedade devem ser necessariamente objetivas e intersubjetivamente determináveis, elas devem ser visíveis. Apenas se essas fronteiras são visíveis e objetivamente justas, entre parênteses, justificáveis em discurso, elas podem ser esperadas como sendo adotadas e seguidas. Mas pense nos dois livros, livro 1 e livro 2. Como alguém reconheceria a diferença entre eles? Como alguém veria o rebento conectado ao último e não ao primeiro? Como terceiros conseguirão respeitar um limite de propriedade amorfo, invisível, místico, fantasmagórico, possivelmente desconhecido e impossível de conhecer? As implicações de tal visão são complicadas. Palmer escreve o seguinte: a separação e retenção do direito de cópia do conjunto de direitos que chamamos de propriedade é problemático. Seria possível reservar o direito, por exemplo, de lembrar algo? Suponha que eu escrevi um livro e lhe ofereci para leitura, mas retive apenas um direito, o direito de lembrar dele. Teria eu justificativas para levá-lo a um tribunal se eu pudesse provar que você lembra o nome do personagem principal do livro? Mas terceiros ainda constituem um problema para essa teoria. Mesmo se um vendedor de um objeto fosse de alguma forma capaz de reservar certos direitos de uso com respeito ao objeto vendido, como iria prevenir terceiros de usar informações aparentes ou inclusas no objeto? Defensores dos direitos reservados dizem que mais do que a suposição de que o comprador imediato B1 é obrigado a não reproduzir o livro, esse resultado poderia ser obtido ao apontar o contrato implícito entre o vendedor A e o comprador B1. Vamos considerar um terceiro, T1, que encontra e lê o livro abandonado, desta forma aprendendo a informação contida nele.
Alternativamente, considere o terceiro T2 que nunca possuiu ou viu o livro. Ele meramente aprende a informação contida no livro graças a fofocas, grafite, e-mail não solicitado e por aí vai. Nem T1 nem T2 possuem um contrato com A, mas agora ambos possuem certo conhecimento. Mesmo se o livro não contenha com ele um direito de reproduzir, como isso iria impedir T1 e T2 de usarem seu próprio conhecimento? E, mesmo se disséssemos que T1 de alguma forma está ligado a um aviso de direito autoral impresso no livro, uma visão indefensável de contrato, como estaria T2 ligado a qualquer contrato ou direito reservado? Rothbard tenta defender essa visão da seguinte forma, citação: a substância do direito de um autor ou inventor não pode, em primeira instância, ser encontrada na suposição de que, quando ele dispõe de uma única cópia de seu trabalho, ele arbitrariamente cria uma condição de que o poder de produzir cópias como coisas, um poder que, por causa daquilo, passa para a propriedade de outros, não deva ser a propriedade do outro, mas sim permanecer como sua. A primeira questão é se tal separação entre posse da coisa e o poder de produzir cópias que é dada com a coisa é compatível com o conceito de propriedade, ou se ela não cancela a completa e livre disposição sob a qual originalmente depende a opção do produtor de trabalho intelectual de reservar para si o poder de reproduzir, ou então abrir mão desse poder com uma coisa de valor, ou ainda não atribuir valor algum e abandoná-la com o único exemplo de seu trabalho. Fecha a citação e abre outra citação. E, como notou Kant, aqueles que consideram a publicação de um livro como sendo um exercício dos direitos de propriedade com relação a uma única cópia, ela pode ter chegado às mãos do proprietário como um manuscrito do autor ou como um trabalho impresso por alguém que publicaria anteriormente, e que ainda iriam, através de reservas de certos direitos, restringir o direito de exercer direitos de propriedade, mantendo a ilegalidade da reprodução. Nunca irão atingir seu fim. Isso porque os direitos de um autor no que tange seus próprios pensamentos continuam disponíveis apesar da reprodução, e como não pode haver uma permissão distinta dada ao comprador do livro para tanto, e uma limitação de seu uso como propriedade, quão menos é uma mera presunção superficial para tal peso de obrigação? Fim da citação. Uma objeção comum é a seguinte: ok, seria um crime se Green, o comprador, produzisse e vendesse a ratoeira de Brown, mas suponha que outra pessoa, Black, que não fez um contrato com Brown, acaba por ver a ratoeira de Green e produza e venda a réplica. Por que ele deveria ser processado? A resposta é que ninguém pode adquirir um título de propriedade superior sobre algo que já foi dado ou vendido. Green não possuía o direito de propriedade total sobre sua ratoeira, de acordo com seu contrato com Brown. Todos os direitos, exceto de vender uma réplica. Mas então, o título de Black sobre a ratoeira, a posse das ideias na cabeça de Black, não pode ser superior que é o de Green e, portanto, ele também seria um violador de propriedade de Brown, mesmo se ele próprio não tivesse firmado o contrato em questão. Há diversos problemas com esse raciocínio. Primeiro, Black meramente vê a ratoeira de Green. Ele não vê ou tem acesso às ideias na cabeça de Green. Ele nem precisa ter tal acesso para duplicar características evidentes da ratoeira. Além do mais, ideias na cabeça de alguém não são mais possuídas do que trabalho ou é. Apenas recursos escassos são possuídos. Ao esquecer-se da escassez como um aspecto necessário de algo passivo de apropriação e da regra do primeiro ocupante para possuir tais coisas, Rothbard e outros são desviados em direção à noção errônea que ideias e trabalho podem ser possuídos. Se reconhecermos que ideias não podem ser possuídas, que criação não é necessária nem suficiente para apropriação e que o trabalho não precisa ser possuído para se poder ser um apropriador original, então o problema causado por essas noções confusas desaparece. Se Black de alguma forma acaba possuindo as ideias implícitas no item que Brown inventou, no exemplo de Rothbard, ele calha em ver. É irrelevante que a ratoeira pudesse não ter um direito de copiar embutido. Black não precisa ter tal permissão para usar sua própria propriedade como bem entender. Como é que calhar em ver a ratoeira faz de Black um transgressor ou violador dos direitos de Brown?
Toda ação, incluindo ação que empregue meios escassos possuídos, envolve o uso do conhecimento técnico. Parte desse conhecimento pode ser adquirida através de coisas que vemos, incluindo a propriedade de outros. Nós não precisamos ter um direito de copiar, como parte de um conjunto de direitos para ter o direito de impor um padrão ou forma conhecida num objeto que possuímos. Pelo contrário, nós temos o direito de fazer qualquer coisa com e dentro de nossa propriedade, contanto apenas que não acabemos por invadir os limites de propriedade de outros. Não devemos perder de vista esse ponto libertário crucial. Se eu possuo 100 acres de terra, eu posso correr pelado nele, não porque a terra é dotada de algum direito de correr pelado, mas porque eu possuo a terra, e isso não necessariamente viola os direitos de propriedade de outros caso eu use minha propriedade dessa forma. Dessa forma, eu posso fazer o que eu quiser com minha propriedade, meu carro, meu papel, meu processador de textos, incluindo melhorar o carburador de meu carro ou usar minha tinta para imprimir palavras no meu papel. Isto é, a menos que eu tenha me obrigado contratualmente com alguém para restringir minhas ações com respeito ao uso daquele conhecimento. Eu não preciso primeiro achar na minha propriedade um direito de usar de certa forma, pois todas as maneiras de usá-la, exceto aquelas que causam invasões aos limites de propriedade de outros, já estão incorporadas ao direito geral de usar minha própria propriedade. No libertarianismo, nós vivemos através de direitos, não de permissões. Nós não precisamos encontrar permissão para praticar ações com nossa própria propriedade. Contrário à prática de sociedades totalitárias, todas as coisas que não são proibidas são permitidas. A visão de reserva de direitos reverteria isso ao supor que todo uso de propriedade é válido apenas se aquele direito a um uso particular fosse, de alguma forma, localizado ou encontrado na propriedade. Considere a seguinte analogia. O fazendeiro Jed descobre petróleo embaixo de sua terra. Ninguém em Milha sabe do ouro negro. Jed planeja comprar a propriedade de seus vizinhos por uma pechincha. Eles a venderão barato, uma vez que não sabem sobre o petróleo. No meio da noite, seu vizinho intrometido Cotter, desconfiado com as recentes boas intenções de Jed, entra na fazenda de Jed e descobre a verdade. Um deles rapidamente vai em direção a um orelhão e dá uma dica a um repórter do Wall Street Journal, que por coincidência é seu sobrinho. Rapidamente vira senso comum a notícia de que há petróleo na vizinhança. Os vizinhos agora pedem preços exorbitantes por sua terra, frustrando assim os planos de Jed. Vamos dizer que Cotter pode ser processado por transgressão e danos consequentes. A questão é, podem os vizinhos de Jed ser impedidos de agirem de acordo com seu conhecimento? Ou seja, eles podem ser forçados de alguma forma a fingir que não sabem sobre o petróleo e vender para Jed pelo preço que eles teriam vendido caso estivessem na ignorância? Claro que eles não podem ser forçados. Eles possuem sua própria terra e têm direito a usá-la como bem entenderem. Diferente da propriedade intangível, a informação não é passível de apropriação, não é propriedade. O possuidor de um relógio roubado deve devolvê-lo, mas enquanto aquele que adquire conhecimento não o faz ilicitamente ou quebrando contratos, ele é livre para agir levando-o em conta. Note, no entanto, que, de acordo com a visão dos direitos reservados, aos vizinhos não seriam permitidos agirem com base no seu conhecimento, porque eles obtiveram através de Cotter, um transgressor que não possuía título àquele conhecimento. Assim, eles não poderiam ter obtido um título superior àquele que o próprio Cotter tinha. Note também que outros, tais como geólogos, pesquisadores mapeando poços de petróleo, não poderiam incluir essa informação em seus mapas. Eles devem fingir ignorância até terem permissão de Jed. Essa ignorância imposta é correlatada à escassez artificial imposta pela propriedade intelectual. Claramente, não há justificativa para a visão na qual, de alguma forma, direitos reservados podem proibir terceiros de usarem o conhecimento que adquirirem. É simplesmente ilegítimo restringir o uso que um proprietário pode praticar, a menos que esse proprietário tenha se obrigado contratualmente ou então adquiriu informação através de uma violação dos direitos do dono da informação. Falar em reservar o direito de copiar é meramente uma forma de evitar a noção contratual de que apenas partes de um contrato estão ligadas a ele.
Logo, como uma regra geral, compradores podem estar obrigados através de contratos com os vendedores a não copiarem ou mesmo não revenderem a coisa. Contudo, assim que terceiros se dão conta das ideias por trás da invenção ou trabalho literário, seu uso daquele conhecimento não viola, em geral, nenhum direito reconhecível de propriedade do vendedor. Dada essa visão de escassez, propriedade e contrato, examinaremos a legitimidade das forças comuns de propriedade intelectual. Subcapítulo 3. Patentes e direitos autorais. Como deveria ser claro, direitos autorais e patentes tentam impedir os donos de propriedade tangível, recursos escassos, de usar sua propriedade como bem entendem. Por exemplo, esses são proibidos sob as leis de patente de praticar métodos patenteados, usar sua propriedade ou moldar sua própria propriedade sobre a forma de aparelhos patenteados, mesmo se independente inventarem um método ou dispositivo. Sob a lei de direitos autorais, terceiros que não firmarem contrato com o autor são impedidos de copiar ou lucrar com o trabalho original do autor. Claramente, vendedores de dispositivos recentes ou trabalhos literários podem firmar contratos com compradores para prevenir esses compradores de reproduzirem ou mesmo revenderem o item. Essas teias contratuais podem ser elaboradas. Um escritor de romance pode licenciar sua história para um estúdio de filmes sob a condição que o estúdio obrigue seus fregueses a concordarem a não reproduzirem o enredo do filme. Contudo, uma vez que terceiros não unidos pelo contrato adquirem essa informação, eles são livres para usá-la como bem entenderem. A abordagem de direitos reservados não muda isso. Assim, provavelmente seria difícil manter algo similar às nossas leis de patentes e direitos autorais usando apenas contratos. Subcapítulo 4. Segredos comerciais. Segredos comerciais são mais fáceis de justificar do que patentes ou direitos autorais. Palmer argumenta que eles surgem de direitos do tipo daqueles do direito comum e, portanto, são legítimos. Leis de segredos comerciais permitem a obtenção de reparações ou, então, de mandatos para prevenir atos de apropriação indébita de um segredo. Isso pode ser aplicado contra a pessoa que impropriamente adquiriu o segredo ou que divulga o segredo contrariando uma obrigação contratual e também contra outros que sabem que estão obtendo o segredo de tal pessoa. Suponha que o empregado A da companhia X tenha acesso aos segredos comerciais da companhia, como, por exemplo, sua forma secreta para um refrigerante. Ele está sujeito a um acordo de emprego que o obriga a manter essa fórmula como um segredo. Ele então vai até Y, o competidor de X. Y quer usar essa fórmula que aprende com A para competir com X. Sob as leis atuais, enquanto a fórmula secreta não tenha sido divulgada, X não pode conseguir uma ordem judicial para impedir A de revelar o segredo para Y. Se A já revelou o segredo para Y, X também pode conseguir um mandato para impedir Y de usar ou publicar a fórmula. Claramente, o mandato e as reparações contra A são apropriados porque A está violando seu contrato com X. Mais questionado é o mandato contra Y, porque Y não tinha contrato com X. No contexto em que tais situações usualmente aparecem, entretanto, onde o competidor Y quer o segredo e sabe que o empregado desertor está quebrando o contrato, poderia ser dito que competidor Y está agindo em conluio ou como cúmplice do empregado A em violar os direitos contratuais do detentor do segredo X. Isso porque A, na verdade, não quebrou seu acordo de manutenção do segredo até que ele o releve para Y. Se Y ativamente solicita que A faça isso, então Y é um cúmplice ou parceiro na violação dos direitos de X. Assim, da mesma maneira que o motorista de fuga num roubo de banco ou como o chefe da máfia que ordena um assassinato são corretamente considerados culpados por atos de agressão cometidos por outros com os quais eles conspiram. Terceiros podem, em casos estritamente definidos, ser impedidos de usar um segredo obtido através do ladrão do segredo. Subcapítulo 5. Marcas registradas. Palmer também sugere que leis de marca registradas são legítimas. Suponha que algum lanchmaniano mude o nome de sua decadente cadeia de hambúrgueres de Lanchman Burgers para Hot Barred Burgers, que já é o nome de outra cadeia de hambúrguer.
Eu, como consumidor, estou ávido por um Hot Bar Burger. Eu vejo uma das filiais falsas do Hot Bar Burger sendo operada pelo furtivo lanchimaniano e compro um hambúrguer. Sob as leis atuais, Hot Bar, o dono da marca registrada Hot Bar Burgers, pode impedir o lanchimaniano de usar a marca Hot Bar Burgers para vender hambúrgueres porque ela é confusamente similar à sua própria marca. Isto é, ela possivelmente irá enganar consumidores quanto à verdadeira fonte dos bens comprados. A lei, então, dá um direito ao detentor da marca contra o infrator. No meu ponto de vista, são os direitos dos consumidores que são violados e não os do dono da marca. No exemplo anterior, eu, o consumidor, pensei que estava comprando um Hot Bar Burger, mas em vez consegui um inferior, um Lunchman Burger, com seu estranho molho calédico. Eu deveria ter o direito de processar o lanchimaniano por fraude e quebra de contrato. Entre parênteses, para não mencionar imposição intencional de distúrbios emocionais e má representação de verdades praxeológicas, fecha parênteses. No entanto, é difícil ver como esse ato de fraude perpetrado pelo lanchimaniano contra mim viola os direitos de Hot Bar. As ações do lanchimaniano não invadem fisicamente a propriedade de Hot Bar. Ele não chega nem a convencer outros a fazerem isso. No máximo, pode ser dito que ele convenceu outros a praticarem uma ação dentro de seus direitos, ou seja, comprar o hambúrguer do lanchimaniano em vez do de Hot Bar. Assim, parece que sob o libertarianismo, leis de marca registrada dariam aos consumidores e não aos usuários da marca o direito de processar piratas de marca. Além disso, extensões mais recentes de marca registrada, tais como direitos contra diluição de marca ou contra certas formas de cyber-squatting, não poderiam ser justificadas. Assim como o detentor de uma marca não possui direito à sua marca, ele não tem direito contra a diluição da mesma. A lei contra cyber-squatting é simplesmente baseada numa oposição economicamente ignorante à arbitragem e especulação. Não há, claro, nada de errado em ser o primeiro a adquirir um domínio e depois vendê-lo ao comprador mais ávido. Conclusão. Vemos, então, que um sistema de direitos de propriedade sobre objetos ideais necessariamente requer violação de direitos à propriedade de outros indivíduos, como, por exemplo, usar sua própria propriedade tangível como bem entender. Tal sistema requer uma nova regra de apropriação que subverte a regra do primeiro ocupante. Propriedade intelectual, ao menos na forma de patentes e direitos autorais, não pode ser justificada. Não é de surpreender que advogados de propriedade intelectual, artistas e inventores costumam tomar como dada a legitimidade da propriedade intelectual. No entanto, aqueles mais preocupados com a liberdade, com a verdade e com direitos não deveriam tomar como dado o uso institucionalizado da força para aplicar direitos sobre propriedade intelectual. Pelo contrário, deveríamos reafirmar a primazia dos direitos individuais sobre nossos corpos e recursos escassos apropriados. Fim do livro. Normalmente eu não leio elementos pós-textuais ou pré-textuais ou notas de rodapé, mas esse aqui vale a pena, esse apêndice aqui. Então vamos lá. Apêndice 1. Alguns exemplos questionáveis de patentes e direitos autorais. Alguns exemplos de patentes americanas. Primeiro, sistema de rega e sustentação de árvore de Natal. Suporte de árvore de Natal no formato de Papai Noel que rega. 2. Aparato de iniciação. Maneira, sem danos, entre aspas, de iniciar um candidato à fraternidade ao dar choques com eletrodos. 3. Métodos de exercitar um gato. Brilhar um laser no chão para fascinar o gato e fazer com que ele siga a luz. 4. Aparato de tapa nas costas. Aparato com mão humana simulada para dar um tapinha nas costas do usuário. 5. Antena de hipervelocidade da luz. Criar uma fenda em outra dimensão para transmitir ondas RV numa velocidade maior que a da luz, incidentalmente acelerando o crescimento de plantas. 6. Camisinha sensível à força que emite sons. Autoexplicativa. Por exemplo, ela poderia tocar Dixie. 7. Método e sistema para enviar uma ordem de compra via uma rede de comunicações. Seria equivalente ao método de um clique da Amazon.com para comprar um item na rede através de um só clique. 8. Certificados financeiros, sistema e processo. Certificado de presente ou fundo mútuo indexado pela inflação. 9. Método e sistema para medir eficácia de liderança.
10. Aplicação sanitária para pássaros. Fralda para pássaros. 11. Sabão religioso. Barra de sabão com design religioso de um lado e uma oração do outro. 12. Método de preservação de mortos. Preservar a cabeça de um morto num vidro. Bom, e aqui tem um textinho a mais que ele resolveu colocar, então vou narrar aqui. A lei de direitos autorais, ao passo que ainda não deu origem a muitas aplicações claramente absurdas, também foi muito ampliada pelos tribunais. Originalmente concebida para cobrir trabalhos literários, o conceito foi alargado para que trabalhos assinados incluam programas de computador e, até mesmo, códigos de linguagem e objeto de máquinas, o que é mais análogo à parte de uma máquina, tal como um eixo excêntrico, do que um trabalho literário. Bom, agora acabou. Eu recomendo você pegar o livro porque tem muita referência bibliográfica, muita nota de rodapé. Eu vou deixar os links na descrição. E se você gostou do trabalho que eu tô fazendo, considere apoiar o canal. Agora vamos caçar esse Leviatã. Falou, abraço!